Se você não trouxe a tua Bíblia, acompanhe aqui na projeção, por favor. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você nem é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto. Não aconteceu ainda, mas eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Em algumas versões, desgraçado, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apesar de, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Se assente, por favor. Eu quero fazer uma pergunta para você. Está todo mundo confortável aqui? Amém? Pergunta do teu irmão: você está confortável? Fala para ele assim: se ajeita. Pergunta para ele: você quer um café, um cappuccino? A gente chega lá ainda, viu? A gente chega lá. Esse vai ser o único quebra-gelo da palavra. Irmãos, vocês já sabem da história. Antes de moer, qualquer um aqui que se sentir moído pela palavra, eu fiquei angustiado. Eu fui moído e minha esposa sabe do que eu estou falando. Então, primeiro a palavra vem para quem ministra, os pregadores estão aqui, sabe? Mas essa palavra, em primeiro lugar, ela me pegou. E de vez em quando o Senhor passa e me desconstrói. Essa é a verdade. Eu louvo a Deus por isso, porque enquanto Ele está fazendo isso, é sinal que Ele me ama, é sinal que Ele se importa. Amém? Bom, em primeiro lugar, irmãos, nós vamos falar de Laodiceia nesta noite. Eu já disse aos irmãos, orando, que você vê que eu fico desconcertado, né? Que o teor da profecia desta noite, a profecia serve para três coisas: para consolar, edificar e exortar. A gente vai ficar com a última parte da profecia hoje. É uma exortação velada a toda a igreja, a todos os que estão ouvindo a palavra de Deus
nesta noite. Culto pela manhã era um silêncio sepulcral, pouco glória a Deus, mas eu vi algumas lágrimas no meio da igreja. Eu vi muita gente aqui pela manhã se arrependendo. Vamos lá. A palavra Laodiceia, a igreja de Laodiceia, situada em Laodiceia, ela foi citada no livro de Apocalipse como sendo uma das 7 cartas às igrejas de Cristo. 7 cartas adereçadas aos anjos desta igreja, aos pastores, os responsáveis destas igrejas. Dentre as 7 igrejas, 2 é poupada pelo Senhor e ela é elogiada, a dizer, Esmirna e a igreja de Filadélfia. Mas a igreja de Laodiceia, dentre as 7, é a mais corrigida. E por que acontece isso? Porque ela tinha a aparência de santa. Ela se comportava como uma igreja que agradava a Deus. E nós vamos entender isso no decorrer desta palavra. Mas entrando no contexto histórico e geográfico, a palavra Laodiceia, ela vem do nome de Laodice, que foi a esposa de Antíoco Epifânio II, que pôs o nome da cidade da sua esposa, Laodice. E essa cidade, ela foi constituída como cidade no ano 250 antes de Cristo, e ela foi povoada essencialmente e principalmente pelos judeus vindo do cativeiro e também pelos sírios que vieram povoar a terra de Israel junto com essa leva de pessoas. Então foi colocado ali, e não era a intenção inicial, o historiador está dizendo, não era a intenção inicial que ela prosperasse tanto. Mas as águas termais, e a gente já aprendeu com o pastor Regis na teologia aqui no Betel, as águas termais, as águas de Laodiceia, elas eram águas termais, águas minerais, mas era água morna. Água morna. Outra particularidade de Laodiceia era o pó frígio. Esse pó frígio, ele curava de muitas enfermidades. Ele curava de enfermidades até a questão de oftalmo que nós entendemos hoje. Esse pó frígio era colocado em diversas enfermidades e alguns até bebiam para se curar de algumas enfermidades, mas essencialmente para curar os olhos, de enfermidade nos olhos. Outra particularidade de Laodiceia é que na região eles conseguiram amansar um tipo de ovelha selvagem, um carneiro selvagem, que tinha uma lã negra, e ela reproduziu de tal maneira que em nenhum lugar nas regiões de Israel e nas adjacências dos países em volta tinham esse tecido que era feito de lã. Então você imagina que esta cidade, por ter essas particularidades, ela começou a atrair turistas de todo canto, porque o Império Romano não tinha fronteiras nas cidades onde eles conquistavam. Então de todos os lugares vinham pessoas para as águas termais, e para todos os lugares em volta, nós lendo a história, nós vemos que Laodiceia começou a vender os seus produtos com um altíssimo preço, a lã negra e também o pó frígio. Amém, pessoal? São particularidades de Laodiceia que faz ela enriquecer muito fácil, porque nenhum outro lugar, como eu já disse, tinha esses produtos. E a igreja é estabelecida ali. Alguns irmãos, no capítulo 2 de Colossenses, nós vemos Paulo citando a igreja de Laodiceia,
E a igreja de Laodiceia, ela é uma igreja piedosa. Na realidade, eu entendo depois de estudar que ela dá o que lhe sobra, mas ela ajuda também as outras igrejas. Ela tem uma assistência social forte. Então a gente entende que tudo isso está acontecendo na igreja de Laodiceia. Externamente, a casca, o que todo mundo está vendo, é que é uma igreja que não deixa a desejar para Deus. É uma igreja que, aos olhos dos homens, ela é uma igreja pujante, é uma igreja próspera, então ela não se nega a ajudar. Amém, pessoal? E agora nós estamos falando da igreja de Laodiceia, e não dos cidadãos de Laodiceia. A igreja agora, ela se comporta como os apóstolos ensinam, fazendo caridade, uma igreja próspera, uma igreja onde se cultua Deus, onde se louva Deus. As pessoas, as mulheres se vestem muito bem, os homens se vestem muito bem, vão à igreja com os seus vestidos caros, porque eles têm condições para isso. Mas o que chama a atenção não é o comportamento externo da igreja para Jesus, mas a intimidade que é demonstrada, os bastidores que Jesus está enxergando a igreja de Laodiceia. E ele então faz uma denúncia velada, uma denúncia gravíssima contra a igreja de Laodiceia. Mas ele não denuncia a igreja de Laodiceia porque ele quer destruí-la. Você viu na leitura que nós fizemos que o Senhor denuncia a igreja de Laodiceia e diz que eu estou a ponto. Não diz que eu já estou te vomitando da minha boca. Eu estou a ponto, se você não se arrepender. Ou seja, tem jeito ainda, tem como ainda, mas você vai ter que parar com essa vida dupla. Você vai ter que interromper drasticamente, cortando na tua pele, se for preciso, essa vida dupla. Porque eu, Jesus, abomino a duplicidade de ânimo. É o que diz o Salmo 105. Eu, Deus Todo-Poderoso, abomino a duplicidade de ânimo. Aquele que tem ânimo doble, ou seja, aquele que externa algo que ele não é no bastidor, na intimidade. Você é esse tipo de pessoa, Laodiceia. E eu vou falar com você abertamente, e eu vou denunciar quem você é. Você na intimidade está pecando contra mim. Você na sua intimidade, nos bastidores, você está usando meu nome em público, dizendo que me tem em público, que sente a minha presença em público. Você demonstra algo, você atua muito bem. As suas roupas são de crente, os seus vestidos são de crente, a sua fala é ponderada diante dos outros. Mas eu te conheço, Laodiceia. Diga para alguém: o Senhor te conhece. Capítulo 3, verso 16, nós vamos entrar agora no corpo da palavra. Capítulo 3, verso 16 de Apocalipse. O Senhor me mandou dedicar um tempo para arrependimento nessa noite. Eu vou obedecer, amém? Eu vou caminhar aqui. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É Jesus falando. E aqui tem um padrão estabelecido. Olhe para mim, pelo amor de Deus. Só pegue o celular agora para anotação.
Aqui tem um padrão estabelecido pelo próprio Jesus. Nós não estamos falando aqui de dispensação da lei. A gente está aqui no pós-ascensão de Cristo, e o próprio Cristo à direita do trono de Deus, falando abertamente: olha, eu estou estabelecendo um padrão contra aqueles que me honram com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. É o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 15, verso 8. Jesus está citando o profeta Isaías. Deus usava o profeta Isaías no capítulo 15, verso 8 de Mateus. Jesus está dizendo: olha, como disse o profeta Isaías um verso antes, este povo me honra com os lábios. Continua: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Continua: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Hipocrisia é o tema desta palavra. A igreja de Laodiceia era uma igreja hipócrita. Hipocrisia é eu pregar o que eu não vivo. É eu pregar o que eu não vivo. É subir nesse altar, por exemplo, aleluia, corrigir a igreja, falar com a igreja, e eu não viver uma vida de santidade. Eu viver no adultério, eu viver na mentira, eu viver pecando. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, esta igreja que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, se há alguém morno nesta noite, vai esquentar, não vai esfriar não, vai esquentar para a honra e glória do Senhor Jesus, aleluia. Hoje é noite de arrependimento, porque o Senhor te viu nos bastidores, e ao invés de te acusar diante dos homens, Ele está dizendo: eu te conheço, eu estou a ponto de te vomitar, mas não o fiz ainda, porque eu queria falar contigo lá na igreja missional, para você se arrepender. Se você está vivendo uma vida dupla, o Senhor te ama, Ele odeia o teu pecado, que tão de perto te rodeia. Mas essa noite Ele te trouxe aqui para falar contigo: ei, arrependa-te. Eu não vou lançar no teu rosto o teu pecado, poderia, mas não vou, aleluia. Eu só quero que você se arrependa, eu só quero que você pare de ser hipócrita. Jesus está citando aqui o profeta Isaías e dizendo o seguinte: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Vem na igreja no domingo, levanta a mão, dá glória a Deus, até chora, rodopia. Mas imagina que um culto de domingo resolve os seus problemas espirituais. Imagina que um culto, 1h30, 2 horas de adoração a Deus, ele resolve todos os seus problemas espirituais. Quando você sai por aquela porta, é aí que o aprendizado, é aí que a carga de ensino que você recebe aqui, você começa a ser igreja lá fora. Você começa dando exemplo para os seus filhos, sendo exemplo para o teu cônjuge. Você passa a ser exemplo para a sociedade. Você não precisa de um vício, você não precisa de um amante, você não precisa de roubar, você não precisa de matar, você não precisa de maldizer, você não precisa, aleluia, guardar o ódio dentro de você. Você perdoa com facilidade e não se ofende com facilidade, porque você julga todo mundo maior do que você mesmo. E se é maior, pode falar o que for, não vai me atingir, porque eu tenho Cristo na minha vida, aleluia. E eu não vou retroceder por causa de homens e por causa de diabo. Eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará na hora certa para fazer justiça em meu favor. A justiça não será minha, não será de homem, mas será de Deus. Você que recebe essa palavra, chacoalha o teu irmão e pergunta para ele: você está entendendo? Fala para ele: os seus dias de hipocrisia estão contados.
Nossa, você tem coragem? Pá. Eu posso continuar? E eu já estou caminhando para o final. Mas tem 2 horas ainda. Eu estou caminhando. Mateus 23, 27. Aqui é bom, hein? Mateus 23, 27 diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados ou pintados de branco, que por fora se mostram lindos, belos, mas no seu interior estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Vamos entender isso aqui. Escribas e fariseus está intimamente relacionado com a nata espiritual da época de Jesus, ou pelo menos era para ser. Eles detinham o monopólio do ensino de Deus, eram intérpretes vorazes da Torá, dos mandamentos, das 22.000 ordenanças quase, dos 10 mandamentos. Se você pudesse olhar para os escribas e fariseus, você veria eles com seus vestidos lindos, impecáveis. Alguns escribas andavam com os pergaminhos nas mãos. Os historiadores dizem que eles esperavam assiduamente pelo Messias, então eles não podiam perder tempo para escrever a respeito. Alguns eram historiadores de Israel, então por isso eles andavam com pergaminhos, pequenos pergaminhos nas mãos. Eles simbolizavam para o povo que agora estava abrindo os olhos para um tal de Jesus Cristo, mas eles simbolizavam até então para o povo aqueles que tinham um relacionamento íntimo com Deus. Então, se você entender a dinastia dos fariseus e dos escribas, eram respeitadíssimos. Só que Jesus vem e faz uma denúncia gravíssima, e isso choca os religiosos de plantão. E qual é a denúncia? Vocês são tudo hipócrita. Irmão, você está falando com Jesus aqui, Ele está fazendo um raio-x da tua vida. Ele está vendo a tua alma. Você está falando, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. E Jesus está dizendo, Sabe aquelas vezes que você dobra o joelho e fala assim, eu já me arrependi, eu sou boazinha agora, eu sou bonzinho, Senhor, Tu sabes, me abençoa. Ele fala, eu te conheço. Olha para mim, eu te conheço. Alguns vão dizer, então é por isso, será que as minhas orações não são respondidas? Exatamente, porque Ele te conhece e sabe que é hipocrisia, você não está arrependido coisíssima nenhuma. Os escribas estavam na mesma condição que essa que eu estou te falando. Eles eram honrados nas praças, eles eram honrados nas festas, os primeiros assentos nas fileiras. Chegavam nas casas, as pessoas colocavam eles em primeiro lugar, porque eram aqueles que detinham um relacionamento com Deus, a escrita, aqueles que interpretavam a lei e a espiritualidade da época. Mas Jesus se depara com os escribas e diz, olhando nos olhos deles, vocês são como sepulcros caiados,
O calcário, para quem não sabe, naquela época era comum. O calcário, geralmente o calcário, cal, né? Quem já foi servente pedreiro igual eu sabe, e eu estou falando sério, sabe que o calcário, o cal, é um elemento fundamental para dar liga. Mas naquela época era usado também para pintar os sepulcros, para deixar ornamentados, para de longe as pessoas entenderem que ali é um sepulcro e ele é cuidado. Alguns sepulcros eram talhados em pedras, outros em covas, mas a maioria em pedras, e ali era colocado o corpo da pessoa. E do lado externo daqueles mais abastados, era colocado o calcário, era pintado o sepulcro por fora, e ficava bonito. Jesus vem e faz essa analogia com os escribas e fariseus. Sabe o que vocês são para mim? Sepulcros caiados, por fora bonito, por fora vocês se vestem bem, a fala de vocês é fala de intelectuais, as orações de vocês são ouvidas nas praças e nas esquinas. Ó Senhor, Tu sabes que eu sou isso, eu sou aquilo, que eu sou dizimista fiel. Você lembra do publicano e o fariseu que Jesus denuncia isso? Vocês têm a oratória, vocês têm um discurso muito bonito, convincente, mas tem um detalhe: eu não vejo como o homem vê. Talvez o discurso de vocês é para a plateia, é para convencer os outros, é para convencer as pessoas da família, é para convencer um nível de pessoas incautas, indoutas. Talvez o discurso de vocês, ele convence aqueles que não têm espiritualidade. Mas eu sei o que vocês estão fazendo nos prostíbulos. Eu sei que as mulheres, as prostitutas, elas têm agendas com vocês toda semana. Eu sei que a maioria de vocês são adúlteros. Eu sei que a maioria de vocês são jogadores. Eu sei que você está gastando dinheiro com aquilo que não é pão. Eu sei que vocês nessa igreja, nessa noite, estão colocando dinheiro onde não se deve. Eu sei. Na sua ânsia de ficar milionário, bilionário, você está fazendo o que não presta. Mas eu te conheço. A tua mulher não sabe, teu marido não sabe, teu filho não sabe, teu pai não sabe, mas eu te conheço. Estão dizendo, não toca nisso, você está tocando. As escondidas, você é um monstro, você é um demônio. As escondidas, as coisas são como você e o diabo que te manipula quer. Sepulcro caiado, hipócrita, que não está mascarando e não está segurando mais os seus desejos, que estão à flor da pele. O teu passado, o diabo pegou o teu histórico lá atrás e está jogando na tua fuça, no teu nariz todo dia. E você não está resistindo e está caindo, porque fica inventando doutrinas para si mesmo. Ah, não é bem assim. Deus é amor. Ah, Deus não... imagina, a gente tem que ser feliz. Abandona hoje. Arrependa-te hoje. Eu não me importo mais com o seu passado. O diabo se importa, mas todas as vezes que o diabo te lembrar do teu passado, lembra ele do futuro dele, onde vai ser. Nós já ouvimos isso no passado. Essa é uma grande realidade. O futuro do diabo é no lago de fogo e enxofre, mas o teu é com o Senhor lá na glória. Por isso que enquanto a porta da graça estiver aberta como está, Ele está a ponto
Não o fiz ainda, mas eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E sabe quando isso vai acontecer? Naquele grande dia, quando ele disser: eu não te conheço. Eu conversei com você, eu te orientei, eu coloquei os ministros à tua disposição, você ouviu a palavra do altar e você não se arrependeu. Então apartai-vos de mim. Isso não é brincadeira. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para olhar nos seus olhos e te dizer: eu te amo, filha, eu te amo, filho. Mas até quando vai? Está dando a impressão que eu estou sendo complacente com você, está dando a impressão que eu estou sendo conivente com o teu pecado. E eu estou te avisando todo dia: eu sou Deus e estou, aleluia, adiando. Fala, só o Senhor é Deus. Não adianta ser bonito por fora. Não adianta carregar o estereótipo de crente, de cristão. Não adianta você se vestir bem. Não adianta você dizer só o Senhor é Deus. Não adianta você levantar tua mão no domingo, uma vez por semana, vir aqui e chorar e pensar que está adorando a Deus, sendo que lá fora, na primeira tentação, você olha para trás e quer comer um prato de lentilha do pecado. Na primeira obstrução, no primeiro conflito, você quer voltar, você quer desistir. E Deus parece que nunca existiu para você. Arrependa-te. Arrependa-te dos teus maus pensamentos. Arrependa-te de dizer o que você disse nessa semana. Arrependa-te das ações voluntárias, não involuntárias, mas voluntárias, que você está tendo nos últimos dias, porque você gosta, porque você quer. Arrependa-te. Fique de pé, por favor.